colega Fabrício entrando. Boa noite, Fabrício, tudo bem? Olha o Cristiano. Boa noite. E Tudo bem? aí, como é que você Graças a está? Deus. Prazer enorme. Coisa Muito boa. obrigado por ceder um pouquinho do seu tempo aí para a gente falar um pouquinho sobre saúde aqui, falar um pouquinho de digital health. Eu acho muito bacana você Que isso. dispor do seu horário, você que está no horário. Qual que é a diferença sua de horário aí, Kinan? Uma hora? Tô com uma hora a menos agora. É, né? Agora eu tô às 19 agora. Bacana. Para quem não sabe, o Cristiano está morando na Flórida há um ano e acabei capturando ele aí num tempinho para a gente poder bater um papo aí. Tá bom? É sempre uma honra. Obrigado aí pelo convite. Tenho aí minha admiração que um médico com viés de inovação, com viés de compartilhar. Acho que é sempre uma honra poder contribuir um pouco com esses capítulos da história da saúde aí no Brasil, há 25 anos, e aqui nos Estados Unidos agora há um ano. Né? É sempre uma honra compartilhar. Obrigado, Fabiano, pelo convite. E, vai ser um prazer bater esse papo hoje com você. Muito bom. Obrigado, meu Cristiano. Cristiano, vamos começar aqui batendo um papinho. Eu queria ver que você falasse um pouquinho para a gente o que é o FI digital, o que isso representa na saúde. A gente tem uma terminologia nova, que talvez não tão nova, mas a gente não conhece os médicos, né? Então o pessoal da saúde não conhece muito o que é essa terminologia. Fala um pouquinho para a gente o que significa isso aí. Bom, acho que é uma terminologia antiga, só que como a gente hoje vive num mundo diferente, numa velocidade extremamente elevada, então tudo que a gente viveu nos últimos 20 anos na saúde, a gente está vivendo nesses últimos 6 meses em todos os sentidos. Acho que é um momento de transformação, e quando a gente fala de transformação, esse termo hoje está muito usual, que é o physical e o digital. Então, é o FIDigital. Então, é essa união desses dois termos, do físico e do digital, no mesmo, na mesma estrutura, vamos dizer assim. Mas esse termo, ele, como a própria telemedicina, é um termo que não traduz de fato realmente o que é. Então, o FIDigital, ele não é o digital, ele é a soma de um com o outro. Então, as pessoas imaginam que a telemedicina é a medicina tele, ou não, é a medicina mesmo. E o FIDigital continua físico também, mas a gente utiliza hoje a estrutura do digital na saúde para transformar e aumentar a linha de cuidado. Então, a gente não pode falar do FIDigital na saúde sem falar de comportamento. Então, a população mundial mudou o comportamento, vem mudando ao longo dos anos e agora acelerou essa mudança de uma forma inimaginável há 6 meses atrás. Então, a gente precisa de entender a mudança do comportamento nos últimos anos, as gerações, o choque de gerações, essa mudança repentina que a gente teve do comportamento. Então, a gente precisa de colocar isso na mesma mesa, na mesma discussão do FIDigital, da experiência do paciente. A gente, quando fala do ambiente FIDigital, eu estou aumentando a experiência do paciente. Eu estou melhorando a jornada desse paciente utilizando dois ambientes, o ambiente físico e o ambiente digital. E quando a gente avalia isso, quando a gente traz a humanização, que é um contrassenso hoje, que a gente fala que nós estamos pensando na telemedicina, na telesaúde, vamos falar o termo correto, é telesaúde, não telemedicina, prefiro assim. A gente está falando de humanização. A gente não está falando de afastamento. Então, quando a gente fala do FIDigital e esse ambiente, esse termo, na saúde ele está se tornando uma realidade, como a própria telesaúde é um movimento aí sem
sem retorno, por felicidade da grande maioria dos médicos e da grande maioria dos pacientes. Existe uma minoria, com certeza, que não vai se adaptar a isso, nem ao paciente, e uma minoria da classe médica, mas é um caminho sem volta, e esse termo, cunhado do FIDigital, ele é um termo também que a gente precisa de colocar na nossa agenda, viu, Fabiano? Bacana, bacana. Hoje fala-se muito do novo, né? O que seria esse novo? Para mim, o novo é o novo normal, né? O que já deveria ser o normal antigamente, né? Então, explica um pouquinho isso aí. Eu já vi algumas coisas que você fala a respeito disso aí. Conta aí pra gente. Então, vamos lá. Antes disso, eu queria só contar uma história rapidinho. Nessa era de Covid, eu vou falar que eu fui contaminado, não pelo Covid. Eu fui contaminado por 2 vírus. Um eu peguei do Edson Bueno, que foi meu chefe na Mil, um grande líder, felizmente falecido, um grande líder na área de saúde. Foi o vírus da insatisfatina. Então, eu sou um cara que aprendi, fui contaminado por ele, pela insatisfação. Então, a gente não gosta de ficar parado, a gente não gosta e não pode, nesse mundo de hoje, nessa saúde de hoje, que requer aí um cuidado e uma transformação muito grande. A gente está falando agora de uma transformação, que é a transformação digital. Só que essa transformação digital ela é dos anos 60. A gente está voltando nesse assunto hoje, mas é uma transformação antiga e a gente não pode perder de vista também a transformação que a gente precisa ter na saúde para que ela possa ser sustentável, para que a gente possa ter um discurso e ter realmente um comum, um novo normal, a gente falar mais de saúde e menos de doença. Esse é o novo normal que a gente precisava ter tratado ele lá atrás, só que ele veio à tona agora por conta dessa situação. Esse é um ponto. E um outro vírus que eu fui contaminar da Mil há 10 anos atrás, quando a gente fundou a The One, depois quero ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre ela, querendo ou não, é inovação, não é tecnologia, mas é inovação. Mas eu fui contaminado pelo vírus da galinha. O que é o vírus da galinha? É o cocó, né? É o cocriação, a coprodução, é o co-health, é a cooperação, é a comunidade. Então, quando a gente fala de saúde, a gente está falando, por exemplo, lá atrás, que o foco centrado no médico. Essa é a que a gente ainda vive. E aí a gente teve uma evolução da saúde centrada no paciente. Só que isso já é passado. A saúde hoje é centrada na comunidade. E essa evolução do movimento de cooperação, de cocriação, de comunidade, vamos falar assim, isso tem que estar na nossa vida e a gente precisa de considerar isso na saúde. Porque a gente não tem um ecossistema na saúde. A gente tem um sistema que é completamente desconexo, ele não se conversa, ele não se fala, quando a gente fala de sistema de saúde. Só que eu estou falando de um paciente, de um ser humano, de um paciente que tem, eu tenho costume muito de repetir isso, ele tem seus desejos, ele tem seu comportamento, ele tem os seus problemas, ele tem seu trabalho, ele tem sua família, ele é um indivíduo. Só que quando eu falo da saúde, a saúde ela não está cuidando desse indivíduo. Ela está cuidando de vários problemas e de forma desconexa. Então, quando a gente fala desse novo normal, desse normal, que bom que, infelizmente, a gente tomou esse empurrão triste, que os números estão nos preocupando. Eu estou aqui agora no epicentro do Covid no mundo, e o epicentro do Covid agora nos Estados Unidos, que é a Flórida. A gente tem uma preocupação muito grande. Goiânia está vivendo aí um momento peculiar também. Vamos abstermos aí das discussões políticas, das discussões partidárias aí, dos problemas entre entidades que eu venho acompanhando, mas a preocupação a gente precisa ter, colocar saúde na nossa agenda, falar mais de saúde, falar mais de prevenção e
Cuidar de doença, é claro, a gente precisa de cuidar de doença e cuidar de saúde. E trazendo um pouquinho dessa questão, me permita aí Fica à contribuir vontade. também. Quem tem costume de ir no banco hoje? Poucas pessoas vão ao banco. Algumas pessoas, alguns aposentados têm costume de ir ao banco, meu pai tem costume de ir ao banco, mas essa nova geração que tem esse novo comportamento, ele não vai mais no banco. Ele usa o banco no celular, nesse equipamento, que é um equipamento que oferece uma jornada e uma experiência diferente de que ficar naquela fila, naquele ambiente complicado, de risco, quando a gente sai do banco. É o Bankline, né, que é o banco digital, e essa evolução do banco digital, literalmente, os bancos estão não só digitais, mas hoje não existe bancos que não são físicos, eles são bancos digitais, 100% digitais. Esse é o mundo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com o Bankline, vamos voltar todo mundo para a fila do banco para usar o serviço bancário. Como também vamos voltar todo mundo para o check-in lá no voo, vamos enfrentar a fila, não vamos facilitar a vida do passageiro e não vamos facilitar a nossa vida. Então, por que quando a gente trata de alguns assuntos, eu estou falando de comportamento, eu fiquei triste com um vídeo que eu vi de um grande médico respeitado, falando da posição dele contrária à evolução da saúde. Não é o momento eu sou contra a telemedicina, eu sou contra a saúde digital. Não existe saúde digital. Não existe telemedicina. Existe saúde, existe medicina. Só que a gente evolui. Então, hoje a gente precisa de falar dessa evolução, porque a medicina resistiu e continua resistindo até agora da tecnologia. Essa resistência da tecnologia é terrível. Então, vamos abandonar o oxímetro dentro das UTIs, dentro dos hospitais. Vamos fazer oximetria de exame de sangue. Vamos lá, vamos dar o passo para trás. Então, assim, queria aqui sempre deixar essa mensagem de início. A gente mudou o comportamento. O mundo mudou o comportamento. E agora mudou numa velocidade que eu trago aí o exemplo. Eu sou fascinado com o que a SpaceX fez. Então, ela a disrupção total de todas uma empresa privada tendo acesso à Estação Espacial Internacional, tendo acesso a informações antes confidenciais no critério humano. Uma empresa privada fez isso. Isso não é positivo. Então, isso é o novo. Então, a gente tem que abrir a cabeça para isso. Eu sou excitado com esse tema, porque a gente consegue trazer, Fabiano, a personalização com o digital. A gente ainda não imaginou isso. Então, o FIDigital, a gente pode entregar a personalização do cuidado de forma física e digital. A gente aumentar a linha de cuidado. Então, é uma coisa excitante, viu? No mínimo, excitante. Eu até falo, Okinan, que a gente está vivendo, na verdade, a gente não pode dispensar o tripé, que é o paciente, o processo e a tecnologia. Eu acho que esse tripé ele é um alicerce hoje da saúde. Eu não sei se você tem esse entendimento também. Mas Com certeza. A gente sempre dispensou esse tripé, ele tinha um pedaço que estava menor, então ele estava andando de forma irregular. E ele precisa de ser entendido dessa forma, perfeito, a sua posição, concordo. E a gente entendendo a linha de cuidado, entendendo a jornada do paciente, a experiência do paciente, olha o quão de recurso que temos se a gente usar esse tripé. O quanto que a gente vai melhorar a assistência. E aí eu não estou nem falando desse próprio sistema e ecossistema. A gente precisa de evoluir para um ecossistema da saúde, não
um sistema de saúde, não para a solução do sistema de saúde, não, a gente precisa de construir isso juntos. Não adianta a gente viver mundos diferentes para cuidar de um mesmo indivíduo, que é o paciente. Então, a gente precisa de entendê-lo de forma holística, entender que existe aí uma nova era que a medicina precisa considerar, os médicos precisam considerar, os hospitais, as operadoras, o paciente. O paciente ele está mais aberto a isso, porque falando de humanização, o tanto que é desumano o acesso. O acesso, primeiro, ele não é equilibrado. O sistema, o nosso sistema, que não é um ecossistema, ele é hostil. Ele afasta o paciente do cuidado, ele cria uma relação completamente desgastada. Hoje, o protagonismo do cuidado é do médico, esse protagonismo é do médico e tem que ser do médico. Só que nós deixamos e permitimos que outros protagonistas assumissem essa responsabilidade. Mas assim, a gente permitiu, a gente deixou que isso acontecesse. Agora da Eita. O Cristiano, a internet dele caiu. Vamos ver se ele volta. Gente, mexer com tecnologia é terrível, né? Vamos lá. Vamos voltar ao Cristiano aqui. É porque a gente está concorrendo com o William Bonner e com as notícias ruins, entendeu? Mas vamos falar de coisa boa. A gente está falando de coisa boa aqui, não está falando de coisa ruim. Mas estamos de volta. Então, assim, tecnologia tem isso, né? Acho que no ambiente físico também. A gente tem isso, a gente tem atraso, o médico muitas vezes não consegue atender o paciente todo o tempo, ele tem uma emergência, vai precisar de fazer, então a gente tem que saber lidar com toda essa evolução e com as suas limitações. Tudo tem sua limitação. Então, voltando realmente nessa questão do sistema de saúde hostil, a partir do momento que a gente entrega uma jornada e devolve o protagonismo ao médico, ou ele reassume esse protagonismo, que eu acho que é um movimento que precisa de ser feito, e aí está falando com uma pessoa que trabalhou do lado de lá como operadora, o diretor da Mil aí por mais de 15 anos, estou na academia, trabalho com vários entes aí da cadeia, trabalhei num laboratório farmacêutico também, no Colégio Brasileiro de Executivos de Saúde, que eu tenho a honra de participar como presidente do chapter aí de Goiás, que é um movimento de compartilhar. Acho que a gente precisa de focar isso também. Mas, voltando nessa questão do protagonismo, a gente não pode permitir o médico do convênio. Não tem médico do convênio, é o meu médico. Então, a gente precisa de reassumir essa propriedade e resgatar essa relação que ela foi perdida. Os médicos precisam de fazer uma meia-culpa, porque o próprio movimento, a correria do dia a dia, a gente foi perdendo um pouquinho a relação médico-paciente, por conta da própria remuneração, da má remuneração aí do sistema de saúde para com o médico nos honorários, obrigou que eles tivessem realmente uma agenda extremamente cheia para que eles pudessem ter realmente uma remuneração justa. Então, eu sou favorável realmente a esse movimento, e quando a gente traz isso para a telemedicina, Fabiano, é aquela história, a gente não pode permitir com que o Brasil também siga os passos que os Estados Unidos seguiu na telemedicina. Tá? Mas o momento é agora. Por quê? A telemedicina aqui, a remuneração do médico que atende por telemedicina é diferente da remuneração do médico que atende no consultório. Não faz sentido. Não faz sentido, mas isso foi um movimento que é um movimento, inclusive, que está assustando grande parte da classe médica. Inclusive, vamos fazer um dado histórico aí, que o ano passado, 2019, a gente teve a aprovação
da telesaúde por uma resolução do Conselho Federal de Medicina, e essa resolução foi cassada pelo próprio Conselho. Porque esse medo, essa preocupação, só que a gente não pode impedir, por conta do medo, a evolução. Então, é uma evolução. Então, ou vamos assumir o protagonismo, ou alguém vai fazer por nós. Então, esse é um recado que a gente sempre deixa e precisa de reforçar aqui. O momento é agora. Então, eu vou ser contra ou eu vou ser a favor e vou navegar junto com o meu paciente nessa relação. Eu não vou esperar a Unimed, a Amil, me falar aí, ó, a partir de hoje você tem uma plataforma aqui de telemedicina, você vai ter que seguir e atender nessa plataforma. Não, eu, médico, tenho os meus pacientes. E eu vou oferecer para os meus pacientes esse acesso, mais esse acesso comigo. Eu vou otimizar a minha agenda de consultório. Por que eu vou, pensando na jornada do paciente, por que eu preciso de fazer com que ele retorne ao meu consultório para apresentar um resultado de exame? Por que eu não posso fazer esse retorno digital? Então, ele esteve comigo fisicamente, está comigo digitalmente. Amanhã ele vai estar comigo fisicamente de novo. E assim a gente cria esse ambiente misto. O que não pode é só ser digital. Não sou a favor disso. Não existe só o digital. É FIDigital. Eu não posso falar de saúde sem falar. Acho que a internet dos Estados Unidos também não é muito boa, não. Sua tela travou aqui, né? Vamos lá, ele estava falando um pouquinho aqui de feed digital, que é exatamente a questão da gente conseguir, digamos, analógico, né? Que é colocar o paciente no seu consultório e, ao mesmo tempo, fazer o segmento dele de forma digital, né? Eu acho que esse aí é o futuro, é a forma como a gente tem que conduzir, a gente, como médico, tem que assumir esse protagonismo, porque senão outras operadoras, né, as grandes, vão acabar engolindo a gente aí e fazendo com que essas tecnologias acabem passando por cima das nossas condutas, né? Eu acho que é importante a gente estar como protagonista disso aí, e a medicina, ela sempre foi muito focada no médico, né? No médico e na doença. Eu acho que isso aí vai estar mudando constantemente, drasticamente, e a medicina agora está focada principalmente no paciente, né? E existe a Cleveland Clinic dos Estados Unidos, ela já fala isso aí já há algum tempo, dizendo da experiência do paciente, o paciente como protagonista, né, da experiência dele próprio, dele conseguir fazer com que a sua capacidade de atendimento, né, de entendimento da doença, né, o paciente, dono de si mesmo, dono do seu prontuário, ele consegue fazer com que ele tenha esse poder em mãos, e a tecnologia vem abraçar isso aí, junto com ela. Estou tentando... só um pouquinho, gente. Essa tecnologia, ela vem só acrescentar esse empoderamento do paciente. O Kinan vai estar entrando aqui novamente. Ô, Kinan. Vou no 5G, não vou no Wi-Fi mais. Tá ótimo, melhor. Eu estava falando aqui, ô Kinan, você caiu aqui, eu continuei falando. Sim. Da experiência do paciente, principalmente, nós temos um case que é igual que é exatamente da Cleveland Clinic, né? Que ele fala exatamente a experiência do paciente, né? Ele foca muito na experiência do paciente e o empoderamento do paciente. Eu acho que você tem mais contexto de falar isso do que eu, mas o que a gente vê muito é exatamente o paciente tomando partido disso aí, o paciente tomando digitalizando de forma geral, né, e fazendo com que esse empoderamento ele se torne constante. E a medicina, que sempre foi muito focada no médico e na doença, ela está sendo focada agora no paciente, na experiência do paciente. Se eu estiver errado, me corrija, por favor. Nada, que isso, nada. Acho que a tua experiência como médico é rica
e médico inovador que tem realmente um vírusinho de inovação aí circulando no sangue. Eu acho que isso é importante. E a experiência do paciente e aquilo que eu comentei no início, a evolução que não é mais centrada nem mais no paciente, é centrada na comunidade. Porque a comunidade é a força mais poderosa para a transformação de tudo, inclusive da saúde. Então, a partir do momento que eu tenho esse envolvimento e o próprio comportamento das novas gerações em ambiente de comunidade, e a gente vê a evolução dos próprios wearables. Esses dias eu estava, não sei se você viu uma aliança, um anel, um ring, a Oura Ring, que perfeito, você vai acompanhar realmente o seu estilo de sono, que é um dos pilares da saúde, mas você vai compartilhar isso. Você tem que compartilhar. Então, a comunidade, tudo você vai compartilhar. Então, a gamificação, quando a gente fala, traz a gamificação para a saúde, para a aderência do paciente ao cuidado, você tem a telesaúde e você tem a evolução já da telesaúde, que eu estou brincando que a telesaúde é uma commodity hoje. A gente já tem que pensar, já tem que... é o que a gente está fazendo, inclusive, na própria The One, Telemed, na The One Telehealth, pensando já nos próximos passos. Por quê? Ok, eu estou oferecendo um aumento da linha de cuidado, estou oferecendo uma experiência diferente para o paciente no ambiente digital. Então, ele vai poder conectar e vai poder ter acesso a mim ou a uma clínica integrada digital. Antigamente a gente tinha as clínicas integradas de multiespecialidade. Hoje a gente tem isso no ambiente digital. Então, isso é um ganho para o paciente, sem dúvida nenhuma. E quando a gente avalia a linha de cuidado, perfeito, eu fiz e estou oferecendo physical e digital. Só que a gente tem a aderência dele ao cuidado melhorada a partir do momento que eu consiga trabalhar esses dois ambientes de forma integrada. A gamificação, quando eu envolvo ele numa comunidade, eu trago um exemplo tosco, mas foi importante para a Mil. A gente pegou os pacientes obesos mórbidos. Fechamos uma academia para eles, um horário para que eles pudessem fazer essa academia juntos. Não se misturassem com outro público. Porque tem a questão da neuropsicologia. E alugamos um ônibus para buscá-los em casa. Uma operadora fez isso. Por quê? É mais barato. É socialmente responsável. A gente está cuidando da saúde dele, apesar dele ter uma doença. Então, geraria uma economia para a operadora? Sem dúvida nenhuma. Mas qual o resultado disso no final do dia? Então, o benefício ele é maior do que qualquer gestão do paciente. Então, quando a gente traz essa reflexão aí da comunidade, a gente tem que pensar que esse é o mundo hoje. O mundo hoje é isso aqui. É uma comunidade de discussão, por exemplo, no SEBEX, somos uma comunidade de executivos de saúde, somos hoje 800, reunidos e conversando quase diariamente sobre o que está acontecendo, o que a gente pode ajudar e contribuir. Então, o vírus da galinha, né, do cocó. Então, é a comunidade, a cocriação, e eu vou insistir nesse assunto, a minha esposa vai me bater depois, mas eu me senti identificado com isso, para que a gente possa romper algumas barreiras aí, viu, Fabiano? Bacana, bacana. E como é que você identifica hoje as grandes instituições, como é que é a inovação dentro dos hospitais? Você identifica algo? Existe um movimento aí crescente, está estagnado, as pessoas estão tentando, os gestores estão tentando inovar dentro das empresas, ou existe uma dificuldade cultural para se fazer isso aí? Você tem essa percepção no geral? Porque eu sei que nos Estados Unidos é totalmente diferente do Brasil, né? Essa cultura já está enraizada aí, então o que você enxerga nisso aí? A inovação ela acontece naturalmente aqui, inclusive por obrigação. Acho que a própria exigência das certificações, e aí a gente foi perdendo a humanização, mas eu volto depois lá. Mas falando um pouco da inovação no ambiente hospitalar, como você trouxe,
a gente encontra uma dissonância. A gente tem alguns inovando, vamos dizer assim, na veia, inclusive criando realmente comitês e criando realmente modelos de inovação, e você tem a maioria extremamente atrasada com relação à questão de inovação. Entendendo que a inovação, ela também é inovação na tecnologia, mas a inovação da própria gestão. Eu vou chamar a atenção nesse viés. Mas, focando um pouquinho na inovação com a tecnologia, é importante a gente trazer isso como uma necessidade para que a gente possa fazer a gestão do cuidado. Inclusive para evoluir nos modelos de remuneração do sistema. A gente está falando aí de evoluir do fee for service para o modelo de capitation, só que se eu não tiver hoje com clareza o paciente como um todo e a avaliação dele de forma transparente para mim, isso cai por terra, porque eu não tenho dado, eu não tenho informação e eu não tenho a inovação lá dentro me proporcionando essa evolução. E a gente, mais uma vez, cai na barreira do ecossistema, do sistema e do ecossistema. A gente tem um sistema, não tem um ecossistema. E aí isso mata a evolução do cuidado. Por quê? Esse paciente, ele é cuidado no hospital A, por um médico que veio da clínica B, é cuidado pela operadora C e faz o exame na clínica Z. Mas é um paciente. Eu sou a favor realmente do prontuário único, o prontuário do paciente, que é a saúde dele. Ele tem que carregar esse prontuário aonde é que ele queira, onde é que ele esteja. E aí a gente consegue entregar realmente uma gestão do cuidado, uma gestão da saúde extremamente mais eficaz do que hoje ela é. Não, ela não é eficaz. A gente não faz. A gente faz a gestão da doença, a gente faz a gestão de agudo. Então, a gente não cuida de paciente crônico, a gente não cuida de saúde, a gente não prega a saúde. E, infelizmente, por conta dessas desconexões. E aí a gente cai num problema antigo do próprio sistema de saúde, que é a confiança. Ninguém confia em ninguém. E o paciente não confia em nenhum deles, que é o pior. Então, o paciente não confia mais no médico, ele tem pavor da operadora dele, porque ele acha que a operadora está negando, que a operadora é um ente complicado, e essa relação está separada, vamos dizer assim. Existe um divórcio muito grande do paciente com a própria saúde, porque existe esse sistema que está corrompido, é um sistema que está aí com um problema muito sério. Então, acho que a gente ainda tem algumas tarefas de casa, quando a gente fala de gestão, para ser superadas aí, para que a gente possa, inclusive, evoluir mais. Esse empurrão da saúde digital, vamos falar assim, ou do FII Digital, é um empurrão interessante. O paciente começar a exigir, como ele já está empoderado, eu quero um paciente com Covid hoje em Goiânia. Eu vou achar um infectologista para me atender? Não vou. Aí eu vou parar lá no hospital. O hospital está preparado para atender? Não, não está preparado para atender. O hospital não quer nem recebê-lo, porque dependendo do hospital está cheio. E aí a preocupação é que esse paciente vai ter realmente um problema ali no pronto-socorro, que o hospital não vai conseguir oferecer um cuidado. Então, e até trago uma palavra do professor Chow, recente, que é o professor Chow, é o papa da telemedicina, um grande líder da telemedicina aí no Brasil. Ele tá trazendo hoje para a gente o seguinte: a telesaúde é um EPI. É um EPI digital, porque eu vou oferecer cuidado, protegido, estou protegendo o paciente, estou protegendo o médico, estou protegendo o hospital, eu vou oferecer um primeiro cuidado e a partir dali eu vou fazer a orientação. Você vai fazer esse exame aqui, ou você vai vir para cá, para o hospital, ou, vamos lá, eu vou te monitorar da sua casa. Eu vou te enviar, e aí vão pensar disruptivo, eu vou te enviar um oxímetro, vou te enviar um termômetro, isso aqui é um termômetro, vou pôr aqui debaixo do braço, vai ficar pregado aqui,
e vou te monitorar. Aí você vai fazer um eletrocardiograma com o seu relógio, ou senão eu vou te mandar um equipamento de eletrocardiograma, eu vou te monitorar de casa. Então, isso eu estou falando do atendimento primário, não estou falando de atendimento complexo. Aí, diferente do que esse médico comentou aí, eu não vou fazer cirurgia digital, mas eu consigo oferecer um cuidado digital no atendimento primário. Eu vou oferecer acesso às pessoas. Eu vou oferecer cuidado. Eu vou oferecer atendimento e atenção imediata. Do que ele ligar para mim, agendar daqui 30 dias, ele não vai, ele vai chegar no consultório, ele já melhorou, já piorou, ou ele vai chegar muito chateado, a relação já tá ruim, ela vai piorar ali, ele vai ter um atendimento muitas vezes rápido, que esse paciente não vai gostar, e onde que está o cuidado nisso? Em lugar nenhum. Agora, a partir do momento que eu consigo unir e trazer essa ferramenta digital, essa ferramenta tecnológica, eu consigo com que ele faça uma adesão rápida a um cuidado, se for necessário, eu consigo monitorar ele à distância, eu consigo assisti-lo à distância, eu consigo orientá-lo à distância e eu estou trazendo aderência ao cuidado. Esse paciente vai estar mais aderente ao cuidado. Por quê? O exemplo que a gente teve de uma médica que atende na nossa plataforma, um alergista. Doutor, o senhor está na minha casa. Olha aqui, imagina. E aí o doutor viu que tinha uma cortina atrás da casa, da imagem dela. Fala, você é alérgica, você não pode ter essa cortina na sua casa. Olha a relação médico-paciente. E esses dias até fiz peguei uma foto daquele médico beira-leito, mas leito na casa do paciente, na cama do paciente, aquela foto preta e branca, onde quando o médico da família ia à minha casa, com aquela maletinha, ia fazer uma avaliação, sentava do lado da minha cama e fazia o cuidado, e fazia ali a prescrição, e fazia ali todo o acompanhamento desse paciente, até medicava esse paciente na casa dele. Por que a gente não pode começar a fazer isso de novo, usando a ferramenta digital? Usando essa ferramenta que é hoje acessível a todos, mas de forma responsável, ética e segura. Bilateralmente. Por quê? Você tem médico hoje fazendo consulta por WhatsApp, você tem hoje paciente exigindo que o médico consulte pelo WhatsApp. Isso não é uma consulta. Você atende paciente de porta aberta? Você faz cirurgia do paciente no ambulatório? Não faz. Então você precisa de ter todos os critérios de segurança bilateral para proteger o médico e o paciente. Prover segurança para o médico e o paciente. E eu trago outro exemplo de um cirurgião plástico que aderiu à nossa plataforma também. Por segurança ele aderiu à plataforma porque ele teve o seu WhatsApp invadido. Então imagina só, o paciente mandou uma foto para ele de uma plástica de mama. Para ele visualizar, ele teve que clicar na imagem. Quando eu clico na imagem, ele vai para o meu rolo de câmera. Então, se eu estou no churrasco no final de semana, vou passar as fotos da família, de repente está a foto de um paciente. Vamos lá, gente. Não é por aí que a gente quer trazer essa solução. Então, existe um erro aí de interpretação, de avaliação do que é isso. Então, assim, é uma consulta de forma protegida, num prontuário onde o médico consiga fazer a evolução desse paciente e registrar todo esse atendimento. Se for necessário, ele vai fazer uma prescrição de medicamento de forma digital, assinar digital, enviar para o paciente, porque nada adianta eu fazer a consulta aqui pelo WhatsApp, vou tirar uma foto da receita e mandar para o paciente. Ou vou falar para ele buscar lá no meu consultório, que é um medicamento controlado. Acabou ali a jornada. Então, a gente precisa ter alguns cuidados e algumas responsabilidades, algumas preocupações de segurança que hoje a gente não está tendo. Então, hoje está assim, está livre, está todo mundo achando que é legal, que é bonito, mas não é isso. A gente é uma consulta, tem que ter prontuário, tem que ter prescrição, tem que ter segurança, tem que estar, o médico tem que estar protegido, então tem que ter termos de consentimento informado eletrônico, o paciente tem que estar protegido, ele tem que estar orientado, que ele tem que estar no ambiente
reservado, como é que eu vou fazer uma consulta com o psiquiatra na sala de casa, com meu filho e com meu esposo do lado? Então, assim, eu tenho que estar no ambiente. Então, assim, a gente precisa de utilizar isso de forma produtiva. E, inegavelmente, existe um benefício bilateral. Eu vou aproximar o médico do paciente, utilizando esse ambiente FIDigital. Eu não vou afastar. Esse paciente não vai sair do meu consultório. Pelo contrário, eu posso fidelizá-lo ao meu cuidado, a partir do momento que eu vou conseguir monitorá-lo. Então, ele vai lá fazer a glicemia dele, vai direto para o meu prontuário. Então, eu, paciente crônico diabético, vou conseguir ser monitorado pelo meu médico e se ele vê alguma inconsistência, ele vai entrar em contato comigo. Não vou precisar eu entrar em contato com ele, o meu médico vai me ligar. Olha só, olha aí o cuidado, olha aí a saúde. Isso é saúde. Isso é uma evolução. Então, existem alguns mitos aí que a gente precisa desmistificar, que a telesaúde, o FIDigital vai prejudicar a relação médico-paciente. Não vai prejudicar, pelo contrário, ela vai reaproximar, ela vai resgatar a relação médico-paciente. Eu tenho certeza disso. A gente tem, não só teoricamente, hoje a gente tem um negócio na telemedicina, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e hoje 100% de resultado positivo, os pacientes amando, porque eles não tinham isso, eles não tinham acesso ao médico, o médico amando, porque, gente, ninguém sobrevive se eu passar o meu celular, o meu WhatsApp de médico para paciente. Complicado. Pô, o médico tem que ter vida. Então, poxa, vamos regular esse negócio e vamos lá. O médico precisa de receber por isso. Ele não está fazendo um bate-papo com o paciente, ele está fazendo uma consulta com o paciente. Ele merece ser remunerado por isso e ser remunerado no mesmo valor da consulta de uma consulta presencial, porque é uma consulta, usando um meio digital. Então, assim, a gente precisa quebrar alguns paradigmas que o FIDigital a saúde digital vai substituir o médico presencial. Não vai substituir o médico presencial, esquece. Isso não vai acontecer. Então vamos focar nisso. Que é caro, não é caro. É uma ferramenta barata, um prontuário eletrônico. O médico tem um prontuário eletrônico dentro do consultório. Foi o que a gente fez na Deuano, para o Brasil. A gente pivotou a operação daqui para o Brasil, por conta dessa realidade, por conta da liberação da telesaúde no Brasil. Qual que é o preço da plataforma de telemedicina? É o preço da plataforma do prontuário eletrônico. Só que é o prontuário eletrônico, junto com áudio e vídeo HIPAA Compliance, que a gente utiliza a regulação americana para isso, junto com a prescrição eletrônica ICP Brasil para o Brasil. Aqui a gente usa o e-prescription, com agora o telemonitoramento. A gente entra agora com o telemonitoramento de pressão arterial no Brasil, e aqui a gente está mais ousado, porque os wearables que a gente tem aqui hoje são mais acessíveis. E pensando nessa realidade hoje, faz uma pesquisa para ver quem tem um oxímetro em casa hoje, que não tinha. Está faltando oxímetro no Brasil. Então, por que eu não posso monitorar o paciente com Covid de casa? A infectologia não pode, ou a pneu não pode acompanhar o paciente de casa, ele fazendo uma automedida, mas não me mandando pelo WhatsApp. Vai me mandar por um aplicativo, esse aplicativo ele vai ser filtrado por uma supervisão e enviar para o médico, e quando ele abrir o prontuário do paciente eletrônico, ele vai ver a informação lá. Então, olha a oportunidade que a gente tem de ampliar a linha de cuidado, trazer de novo, resgatar a relação médico-paciente, trazer realmente um resultado extremamente positivo, e a gente chama isso de uma saúde contemporânea. A gente está falando isso de cuidado integrado, a gente está falando de telemonitoramento supervisionado, a gente está falando de e-care, que a gente traz educação para o paciente. Então, eu trago informação para o paciente. E aí o CFM precisa de entender que não é propaganda, não é antiético levar informação ao paciente.
É obrigação eu levar informação de saúde para o paciente, porque eu não quero que eles fiquem doentes. Mas, gente, aí eu vou pegar o exemplo que você deu aí dos hospitais. Por que o Einstein e o Sírio estão investindo em atendimento primário e usando tecnologia? Por conta disso, a população está envelhecendo, envelhecendo doente. Daqui a pouco eu não tenho leito suficiente para cuidar do paciente. Exato. Então eu preciso de evoluir na linha de cuidado antes, no atendimento primário. Eles estão fazendo isso. Ah, mas por que ele está fazendo isso? Por que você não fez isso? Então, assim, as pessoas, do ser humano, né? Vai falar que o hospital está assumindo o protagonismo do atendimento primário. Por que a gente não fez ao contrário, né? A gente está esperando alguém fazer. Então, antes de esperar alguém fazer, vamos inovar, vamos fazer antes, está disponível. É uma realidade. A gente lembra aí de falar de internet das coisas. Hoje se fala na internet das coisas médicas. Exato. Poxa, É bacana. Eu vou te dar um exemplo aqui, meu pessoal dessa semana, que foi até interessante, porque eu sou anestesista, você sabe disso, e essa semana eu fui procurado por uma cirurgiã que pediu que eu atendesse a paciente dela por telemedicina, por teleconsulta. Porque ela é do interior, não é de Goiânia, do interior, e ela gostaria de... a própria paciente pediu para a médica que ela fizesse a consulta pré-anestésica por teleconsulta. Então, assim, essa chavinha ela já está virando, os pacientes já estão entendendo que é benéfico para ela. Fala, mas eu quero... Ah, mas você não vai examinar a paciente? Poxa, a maioria dos exames que eu preciso eu consigo fazer por videoconferência, não tem problema nenhum, né, por uma plataforma de telemedicina. E o que eu precisar a mais, eu falo assim, ó, 1h30, 2 horas antes da cirurgia, você chega, a gente acaba de fazer o exame que eu necessito para você. O restante, tudo bem. Os exames, a gente já passa o que precisa, você já me comunica, a gente já vê tudo direitinho, você vai chegar redondinho aqui. Então, assim, já mudou a chavinha aqui, né? O que precisa é só divulgar isso. É a retomada. E a retomada, por exemplo, a retomada das cirurgias eletivas. Isso. Se discute muito em Goiânia, mais em Goiânia. Vamos lá. Por que eu não posso fazer isso que você fez? Vou fazer uma consulta pré-anestésica, ou vou fazer uma consulta prévia da internação. Eu vou monitorar esse paciente a pressão. Posso, inclusive, agendar uma coleta domiciliar para que ele não saia de casa, que os laboratórios hoje estão disponíveis para fazer isso. Exato. Eu já faço tudo isso, já posso enviar um aparelho de mapa, de tele-MRPA, de monitorização da pressão, o mapa residencial, vamos dizer assim, para que ele possa... E olha lá, eu estou falando aqui agora, por que eu não posso encaminhar uma medical assistance para a casa do paciente para que possa fazer esses exames que hoje são feitos aqui pelo medical assistance e eu envio para o médico e eu otimizo esse cuidado. Então, é positivo. Então, na retomada, a telesaúde é uma ferramenta grande, facilitadora de tudo isso. Então, eu acho que excelente seu depoimento. E, com certeza, o paciente ficou apaixonado. Não, com certeza. Assim, eu vou fazer ainda, né? Então, mas foi uma proposta do paciente e eu achei isso aí muito bacana. Sim. Porque eu enxerguei que a minha especialidade, a anestesia, ela pode ser muito útil com relação à teleconsulta, a esse cuidado do paciente no pré-operatório. Então, o paciente vai vir eletivamente, que é um grande problema que hoje a gente vivencia, que é exatamente a questão do lockdown das cirurgias eletivas, né? A gente praticamente deixou de fazer cirurgia eletiva e passou só a fazer a cirurgia de urgência. E as pessoas precisam fazer essas cirurgias eletivas ainda, né? Então, acho que a gente pode interpelar nisso aí, a gente pode ajudar muito com relação a fazer esse tipo de consulta pré-anestésica, pré-operatória, para esses pacientes se sentirem seguros e irem para o centro cirúrgico fazer sua cirurgia com a maior segurança possível. É possível. Isso a gente até vai estar rodando, vamos iniciar uma pesquisa científica dentro a gente fez um convênio com a Liga de Hipertensão da Faculdade de Medicina aí da UFG, para a gente
tratar o paciente FII Digital. E a gente comparar aquele que só tem o physical. O reflexo do pronto-socorro, o reflexo da aderência do cuidado, o resultado, o prognóstico e o tratamento que foi prescrito e a evolução de tudo isso. Porque, sem dúvida nenhuma, e aí, falando nesse assunto, a telepropedêutica. Hoje é possível a gente fazer propedêutica utilizando o tele. E aí, esse médico, como é que eu vou fazer o diagnóstico de otite do paciente? A câmera do celular hoje, como é que ela é... Ou eu chego e mando essa canetinha para o paciente e vai fazer otite. Que mãe que não ia querer, a mãe do recém-nascido, que não queria ter isso aqui em casa, para evitar que ela fosse ao pronto-socorro pediátrico no final de semana? Olha o equipamentozinho, somado com a telesaúde, com a telemedicina, com a teleconsulta. Isso aqui só não resolve. Não adianta eu filmar e mandar pelo WhatsApp do médico. Tá? A gente precisa ter uma estrutura por isso. E aí a gente precisa trazer aqui um estudo de 1962, chama Professor Roger. Não sei se você já leu, A Lei da Difusão da Inovação. A gente precisa de entender, ele colocou o seguinte, a gente tem o inovador, a gente tem os primeiros adeptos, a gente tem a maioria inicial, a gente tem a maioria tardia e os retardatários. Acabou. A saúde é FII Digital. Eu quero ser inovador, eu quero ser retardatário. Não tem jeito. O consumidor mudou. Então não tem paciente mais, eu tenho consumidor. O comportamento dele mudou. A geração mudou. A situação de convívio mudou, de circulação mudou e não vai embora daqui uns dias, não. Isso é uma mudança perene. Então, se a gente pegar, por exemplo, os aplicativos aqui nos Estados Unidos para fazer compra, então não preciso ir mais no supermercado. Eu entro no aplicativo, escolho, alguém vai lá, compra para mim e entrega na minha casa. É assim que vai funcionar o mundo. Não adianta, não é o novo normal, é o normal agora. Ele não vai voltar. E aí trago o exemplo do Ferreirinha, que é um guru aí do luxo no Brasil. A gente não está com o filme pausado, não. O filme continua, ele só está preto. Quando a gente voltar, a gente não sabe aonde que ele vai voltar, mas ele não vai voltar naquela última cena que a gente viveu. Vai voltar numa cena que eu já não tinha visto. Eu vou perder metade do filme. Então, é essa a realidade que a gente está vivendo hoje. Então, a gente precisa de fazer essa reflexão. Não adianta a gente brigar contra isso. É uma realidade. A gente tem que aprender a lidar com isso. E a infodemia tá aí, que é o excesso de informação. A pandemia aí das doenças emocionais, que vão aumentar drasticamente, inclusive por conta do reflexo do que a gente vai viver economicamente no mundo a partir de agora. E a gente precisa estar acessível e pensando nisso. Então, eu tenho que pensar em como sair disso. E aí, em como eu vou oferecer esse cuidado, que eu vou querer ser a SpaceX agora com a NASA. Então, eu quero me juntar com a NASA para fazer isso. Mas por que eu não posso me juntar com os hospitais de Goiânia, com os médicos de Goiânia, com as clínicas de Goiânia, mas de forma verdadeira? E todo mundo no mesmo ambiente, para que a gente possa prover isso de uma forma diferente. Não é obrigar o paciente, aí uma crítica a ANIL, por exemplo, não, eu quero um infectologista por telemedicina. Não, só tem esse. Não, eu quero o meu médico. Por que ele não pode atender por telemedicina, uma vez que a Agência Nacional de Saúde liberou que o TIS, que é o código da consulta, é o mesmo da teleconsulta? Por que não? Então, se eu estou impedindo o acesso do paciente
Eu não posso impedir o acesso do paciente, eu tenho que facilitar o acesso do paciente ao cuidado agora. E os médicos precisam disso. Eu preciso de retomar minha atividade de consultório. As doenças não pararam, as doenças não terminaram. Então, eu suspendi as cirurgias eletivas, só que eu tenho pacientes para fazer cirurgias. Então, eu preciso acompanhar o paciente crônico da cardiologia, só que o médico está com medo, ou o consultório dele diminuiu, ou a agenda dele diminuiu, o paciente está com medo de ir no consultório dele. Então, a gente precisa de resgatar isso agora, porque daqui a pouco a gente vai ter reflexo, como a gente já está tendo, por exemplo, nos infartos. Porque o paciente deixou de se cuidar, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. Então, o nível, os infartos domiciliares aqui aumentaram bastante, porque eu não vou, eu tenho medo hoje. Então, como é que eu vou resgatar isso? Como é que eu vou resgatar as cirurgias eletivas? Como é que eu vou resgatar o cuidado, a relação mais... É nesse ambiente FII-Digital. E pode parecer... É a saúde digitalizada. Não é a saúde humana. Eu acho que a humanização ela passa por aí. A gente precisa de devolver essa dignidade de acesso para ambos, médicos e pacientes. E o médico tem que assumir o protagonismo disso, Fabiano. Eu não posso esperar a Unimed chegar para falar para mim que você vai usar isso, você vai fazer isso. Não é por aí. A gente precisa de... A relação é meu médico, meu paciente. Você Não tem tenho uma dúvida. fonte pagadora, e aí eu não estou aqui, eu não estou discriminando, eu já fui diretor de operadora, e eu tenho essa opinião, e tenho grandes amigos, inclusive meu grande amigo, Serginho, que hoje assumiu a presidência da Unimed num momento extremamente atípico, mas com uma visão de gestão, espero que o sistema consiga ajudar a entregar isso de uma forma diferente. Mas eu preciso de resgatar essa comunicação médico-paciente. E a operadora, ela é uma facilitadora disso. Ela não é a gestora disso.